Wesley, ex-atacante do Palmeiras, pode virar reforço do São Paulo. Especulação que ganhou força nas últimas horas pelo fato de Wesley já ter trabalhado com o Roger Machado no Internacional. Mas o negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Wesley hoje defende o Al Rayyan, onde é titular lá no Catar. Jogador de 27 anos de idade, soma 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. E a ideia do Al Rayyan é só negociar o Wesley pelos mesmos 10 milhões de dólares investidos quando da sua compra em setembro do ano passado. A informação que surgiu é de que o São Paulo tentaria o Wesley por empréstimo na metade do ano, a partir de 20 de julho. Com a negativa do Al Rayyan para o empréstimo, é descartada qualquer chance de o São Paulo investir algo parecido a 10 milhões de dólares por um atacante de lado de campo. São Paulo vai em busca de reforços na metade da temporada. Atacante de lado de campo é uma das prioridades, mas certamente sem a necessidade de um investimento tão alto. Só para completar, queria registrar também que surgiu lá na Rússia a informação de que um dos dirigentes do Krasnodar estaria revoltado com o Vitor Sá, porque o atacante de 32 anos de idade já teria se acertado com o São Paulo em meio às tratativas para a renovação do contrato no Krasnodar. Chequei com uma pessoa do Vitor Sá e a pessoa assegurou que essa é uma mentira. Não há nenhum acerto com o São Paulo, nenhuma irritação com o Vitor Sá, que segue tratando da possibilidade de permanecer no Krasnodar sem fechar as portas para o futebol brasileiro e também para o tricolor. Ele é São Paulino de coração, assim como todos os seus familiares. Bom, São Paulo vai ter já um desafio grande aí pela frente, porque tem que fazer pelo menos 170 milhões em vendas, né? Previsão orçamentária. E o São Paulo hoje não tem proposta por nenhum jogador, mas internamente se avalia que existem alguns jogadores que podem ser vendidos na janela e que podem receber proposta. Um deles é o Bobadilla. O Bobadilla é um jogador que está bem hoje no São Paulo, tem uma posição de destaque e é um jogador que pós-Copa do Mundo pode se valorizar muito. Então é um jogador que o São Paulo trabalha como um dos atletas que devem receber proposta e proposta de fora. Se eu não me engano, posso estar enganado, o Edu Afonso fez uma entrevista com o Bobadilla e falou sobre essa coisa de jogar no futebol europeu, um sonho, um dia e tal. Então, assim, o São Paulo trabalha com esse nome. Outro nome que o São Paulo também trabalha, mas aí é porque o mercado já se movimentou em outras janelas e ele tem muita sondagem do futebol turco, é o Ferreirinha. E aí a gente trouxe ontem a sondagem que o São Paulo fez pro Wesley. Que a gente falou, joga pelo lado lado. Pelo lado direito já tem o Arthur. E joga pelo lado. Então, assim, essa fonte ontem me falou que o Ferreirinha e o Bobadilla são os jogadores que podem receber oferta e o São Paulo vender. Porque há um trauma no São Paulo sobre a questão da venda de jovens. Tipo assim, imagina você vender o William Gomes como vendeu por um valor baixo e hoje ele valer 60, 70 milhões de euros. A multa é 80, mas fala-se ali, o Bruno Andrade já trouxe essa informação de que o Porto deve vender por 60 milhões de euros. Né? Tem time da Premier League de olho no William Gomes. Então hoje ele poderia estar valendo muito mais. A gente poderia estar falando hoje, numa janela para o São Paulo, se o William Gomes estivesse hoje como um dos tops do time, numa janela de venda de 20 a 25 milhões de euros. Bateria essa meta aí, eu ultrapassaria essa meta. Então, internamente no São Paulo, existe esse receio de ter que sair vendendo jogos. Por exemplo, o Luca, um jogador que está sendo preparado, o TT, tem o Rian Francisco, que já está no sub-20 para voltar a ter ritmo depois da lesão grave que ele teve. Voltando? Já está voltando. Bom. Ele foi bem, acho que no jogo de ontem pelo sub-20. Ele estava no sub-20, Então, assim, é um moleque que daqui a pouco volta pro time principal e começa a desempenhar. Estou falando também do Nicolas, que jogou ontem, lateral. Tem o Igor Felisberto, tem o próprio Mike, que é um jogador que tem destaque e pode ser vendido. Né? O São Paulo tem 3 laterais ali do lado direito. Então, assim, o São Paulo está planejando essa janela com as vendas, vai ter que vender porque precisa cumprir essa meta orçamentária e espera que não tenha que vender nenhum jovem. Esse é o pensamento hoje. Mas acho que seria bom não perder o Bobadilla, né?
Então, mas aí você tem o Bobadilha, você tem o Marcos Antônio e o Danielzinho. Ah, mas acho que o Bobadilha faz falta, não faz? Ah, o Bobadilha... Mas, Por exemplo, eu mas acho- aí é o mercado E o que Pablo vai O Maia? dizer. mercado que vai dizer, é verdade, O claro. Pablo Maia é um cara que faz a mesma característica do Bobadilha. E vai voltar. E vai voltar, e fraturou o nariz, acho que foi isso, que ele tá ausente. Pancada no E treino. na minha opinião, carta Bruno Andrade aqui, eu acho o Pablo Maia mais jogador que o Bobadilha. É que ele passou por momentos de oscilação dentro do É São que Paulo. ele tá num momento de baixa, assim, demais. É, mas eu gosto mais do Pablo Maia, eu acho o jogador com mais qualidade com a bola no pé. O Bobadilha tem sua importância, seleção paraguaia e tudo mais, mas o Pablo Maia, até um tempo atrás, a gente falava do Pablo Maia em grandes clubes europeus. Não, até mesmo a seleção brasileira. Sim, sim. Ele ia pra Copa Foi América, com teve uma lesão grave. O Dorival Sim. que chamou ele pra seleção, Dorival. Foi isso que o Hernan tava E, falando. Hernan, você tem ideia de em quanto estaria avaliado o Bobadilha? Não tem, porque assim, depende muito do que o cara vai desempenhar na Na Copa seleção. ele pode ser valorizado, Pode né? se valorizar. Ele é um jogador de meio campo. Vamos pensar, ele não é tão jovem como o André, ou o Bidu, Deixa eu ver quanto. ou o Bidon, perdão. Mas assim, imagino sei lá, uma precificação do Boba. 24 anos. 24 anos. Mas ele não é o André. Ele não é O 19, Bidon né? Não tem tem 19, 19, 20 anos, Mas eu imagino algo em torno de 8 de euros ali, 10 de euros. Mas aí é o chutômetro André Sim, Hernan aqui, o que a gente imagina. transfer market André Hernan, entendeu? Mas o cara valorizado na Copa pode valer esse valor, pode ter esse valor. Danilo Lavieri, vamos falar de São Paulo então, que ontem, né, empatou lá em Bogotá com o Milionários, praticamente todo o time reserva, né? O Roger adotando essa estratégia, ele dava ali para ele negociar nesse jogo, né? Porque já estava com 2 vitórias, tem um calendário cheio, falou, opa, aqui dá pra gente dar uma mexida. A gente está vendo aí fotos dessa partida. Ele mudou algumas coisas, escalou ali o time com 3 zagueiros e tal. Ficou de bom tamanho, 1 pontinho? Não foi todo São Paulino que gostou desse resultado, não, viu? Eu não sei como o São Paulino não gostaria desse resultado. Sério, eu achei um bom resultado para o São Paulo ter jogado com um time totalmente alterado. Continua na liderança do grupo. O São Paulo que tem limites, a gente não está falando de um mega elenco, então se fosse um mega elenco que vai com um time misto, a gente poderia cobrar um desempenho melhor. Mas um time como o São Paulo, que tem claras limitações, e a gente sabe disso, vai para lá com jogadores que têm pouca rodagem, joga no estádio lotado. Tudo bem, a Sul-Americana não é a Libertadores e etc., mas você está jogando contra um time tradicional num estádio lotado, com pressão, com torcida, e você consegue empatar, manter um 0-0 e mantendo a liderança do grupo, eu achei ótimo. E você pensando também no aspecto de São Paulo, ainda está na parte de cima da tabela do Brasileiro, você conseguiu descansar os seus principais jogadores, vai estar inteiro para jogar no final de semana o Brasileirão. Eu não tenho muitas críticas. Claro, a gente vai olhar, se passou um sufoquinho no segundo tempo, sim, São Paulo passou. Mas eu considero extremamente normal também, dadas essas circunstâncias, e o São Paulo está na liderança. Então, assim, o Roger, criticado do jeito que está, ele é líder do grupo da Sul-Americana e está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo problema nenhum no resultado de ontem. Eu, São Paulino, se fosse, comemoraria, sim, o ponto conquistado fora de casa. É para comemorar, Casão. O Roger, ele tá sempre ali na corda bamba, né? Entre um pouquinho de paz aqui, pressão. Um pouquinho de paz, pressão. Então, ele tem que ir resolvendo ali, matando um leão por jogo, né? Do jogo de ontem, esse empate é para comemorar? Tá de bom tamanho? Eu acho que sim. Pelo desempenho do São Paulo, de resultados, né? Pelos resultados que o São Paulo está tendo na competição, esse empate foi ótimo. Agora, dizer que o Roger está repetindo o Crespo, porque ele jogou com 3 zagueiros, o Muricy também jogava com 3 zagueiros, então ele está imitando o Muricy, está repetindo o Muricy. Tem outros treinadores que jogavam com 3 zagueiros. Eu não sei por que tem uma insistência de ficar comparando o Roger com o Crespo. O Roger fez o esquema que ele achou que tinha que fazer ontem, ele não ficou pensando, eu vou fazer que nem o Crespo. Não tem isso. Vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. O Roger decidiu colocar 3 zagueiros. Ele não repetiu, não imitou, não copiou o que o Crespo fez. Ele decidiu jogar com 3 zagueiros. E na história do São Paulo, diversos treinadores jogaram com 3 zagueiros. Inclusive o Muricy. O Muricy foi ter campeão brasileiro jogando com 3 zagueiros, né? Então, assim, eu acho que tem uma grande... tem pouca disposição de muita gente em associar os resultados importantes que o São Paulo vem tendo
ao Roger. Sempre precisa... Ganhou... fez um belo empate lá porque repetiu o que o Crespo fez. Pô, gente, puta injustiça. O cara não... Tudo bem, você pode achar que o Roger não seja um brilhante treinador. Qualquer um pode achar o que quiser. Mas quem treina, quem escala, quem decide de que forma vai jogar é ele. Não é igual ao outro copiando aquele. Ele decidiu, a comissão técnica dele. Deu certo, empatou lá 0-0, com o time todo misto. Ótimo! Tá com 7 pontos agora, se eu não me engano, não é isso, Dani? Isso. Então, tem 7 pontos na Sul-Americana. Ele imitou o Crespo os 3 jogos. Ele copiou o Crespo os 3 jogos. Ele fez o que o Crespo fazia em 3 jogos. Pô, gente, cara, é o cara que tá tendo. Tá bem? Tá maravilhoso? Não tá maravilhoso. O time tá fazendo um desempenho fantástico para você elogiar muito? Não, também não tá. Mas os resultados são frutos do trabalho do Roger com a comissão técnica dele. Esquece, o Crespo foi demitido já faz mais de um mês. Foi injusto? Foi injusto. Não deveria? Não deveria. O Crespo deveria estar treinando São Paulo hoje ainda. Mas ele foi demitido há um mês atrás. Então, tudo o que aconteceu de bom e de ruim de lá para cá está nas mãos do trabalho do Roger, ou é só quando perde, o Roger é fraco, não tem condições de ganhar o São Paulo. Quando ganha, claro, ele escalou igual o Crespo fazia. Porra, isso não é justo, cara. Não é justo. É porque pode soar como um desmerecimento ao trabalho dele. Ele repetiu o Crespo, então as coisas deram certo. É curioso, assim, que até no caso do Flamengo também é parecido, mas de um jeito contrário, né? Tudo que dá bom para o Flamengo, o Leonardo Jardim, como se o trabalho anterior não tivesse sido incrível como foi do Felipe Luiz. E no caso do São Paulo, tudo que dá errado, mas é por causa do Roger, tudo que dá certo, porque remete ao Crespo. Você vê dessa forma, Mauro? Como é que você vê essas comparações aí, o quanto influenciam, especialmente no trabalho do Roger, que é o que a gente está falando aqui, né? Ele está sempre lidando com essa comparação, porque a torcida ficou muito brava com a saída do Crespo e continua, né, com esse pensamento ainda. A saída do técnico Hernan Crespo foi um equívoco, que foi feito de uma maneira equivocada, pelo menos, né? Isso para mim, uma obviedade, mas não há como ter essa certeza toda de que estaria tão melhor assim com o Crespo se ele continuasse com esse mesmo grupo de jogadores jogando nas mesmas competições, né? Mas como acontece no São Paulo agora, acontece em todas as torcidas, em vários setores da sociedade, o cara quer ter razão, mesmo sendo o time dele. Meu time perde, mas eu tenho razão. Meu time perdeu, mas eu tenho razão. Olha só o que eu falei, né? Cara, acabou, virou a página, tem que seguir, né? E ele vai conviver com isso o tempo todo, não vai ter jeito. E no imaginário dessas pessoas, São Paulo estaria liderando o brasileiro e ganhando todos os jogos, porque o Crespo operaria esse milagre, seria um milagre. O começo foi bom, ele vivia um bom momento, mas muito pouco, gente, é uma amostra pequena, e a realidade do elenco de São Paulo é essa. Mas acho que isso só vai acabar no dia que o Roger foi embora de São Paulo. Infelizmente, ele vai ter que conviver com isso, acho que o tempo todo, pelo jeito. Qualquer coisa que ele faça vai ter crítica, comparação, não tem jeito. Você citou aí o caso do Felipe Luiz, é a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. O Flamengo ganhou de 4-0 domingo do Atlético Mineiro, tinha torcedor em rede social, falou, viu, melhorou, eu estava certo. Mas quem garante que se o Felipe continuasse não estaria bem? Né? No dia dos 3-0 do Bragantino, o cara não falou nada. É assim, o tempo todo assim. Aliás, o time que o Felipe Luiz treinava só foi eliminado da Copa do Mundo de clubes por esse Bayern que jogou ontem, empatou em 120 com esse PSG que jogou ontem, foi o único do Chelsea campeão da Copa do Mundo de clubes, né? E os caras reclamam. Quer dizer, você imagina? Não adianta. Isso acho que é questão muito do momento que vivemos, sabe? Independentemente do clube. Não só do São Paulo, não só do Flamengo e qualquer outro clube. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.